vamos para um bate-papo aqui com o nosso amigo doutor Irlan Melo. Doutor, tudo bem? Que honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Mais uma vez, né? Obrigado novamente mais pelo uma convite. Quinta-feira aí para instruir o nosso pessoal de casa com esse assunto polêmico, Sim. um assunto atualíssimo, né? Porque agora estamos vivendo aí esse recente episódio aí envolvendo o goleiro Aranha, o Grêmio, aquela Patrícia Vieira, né? Aquela torcedora, mudou a história dela para sempre. E por um lado negativo, né, doutor? É verdade, é importante que a gente possa, então, estar discutindo isso com a sociedade, né? A palavra de Deus é contra qualquer espécie de preconceito, né? Preconceito racial, não somente dentro dos estádios, mas fora deles também. Não é correto que a sociedade conviva com essa circunstância. Então, é bom que nós possamos falar sobre isso e também esclarecer, né, as pessoas sobre o que são crimes raciais, o que se envolve, o que a legislação fala sobre isso, isso é muito importante. Então, mãos à obra, vamos à primeira pergunta, doutor Irlan. O que é racismo? Pois é, racismo é uma tendência, é um pensamento onde o indivíduo ele entende que existem raças supostamente superiores a outras e a partir daí ele começa a denigrir aspectos físicos ou então aspectos comportamentais dessa determinada raça. E isso é o que seria uma teoria racista, né? Diferentemente, por exemplo, de injúrias raciais, que vão ser outros aspectos que a gente vai falar durante o quadro. Isso. E então, para dar continuidade aí, há uma outra próxima pergunta que está ligada diretamente ao racismo, e a pergunta para o senhor é essa, doutor Irlan. O racismo é um preconceito contra o quê? Sim. Normalmente, o racismo é um preconceito contra determinado grupo social. Então, por exemplo, os negros. Então, a pessoa que não pertence a esse grupo, ela tem um preconceito em relação ao grupo. E a partir daí ela começa a ter atitudes preconceituosas. Então, por exemplo, piadas, comparações com animais, situações que vão trazer um sentimento negativo em relação a essa pessoa. Isto significa preconceito racial. Uhum. E, então, mais uma pergunta também interessante para o senhor, doutor, o que a Constituição de 1988 diz sobre o racismo? Pois é, a Constituição prevê, no artigo 42, que eu quero ler aqui, que o racismo, a prática de racismo, constitui um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. O que significa isso? Significa que a nossa Constituição, quando ela foi promulgada, ela abraçou o tema contra o racismo. Então, qualquer pessoa que pratica o racismo, ou seja, pratica um ato contra uma determinada raça ou determinada cultura, ela está sujeita a uma pena que esse tipo de penalização a pena de prisão e é inafiançável. Significa o quê? Significa que você, a partir do momento que está preso pela prática de racismo, não tem como você pagar algo para sair da prisão. E também é imprescritível, ou seja, se a pessoa foi vítima de racismo há 30 anos atrás e ela tem como provar isso, o processo pode começar agora. Se ela foi vítima há 1 ano, 2, 3, 4, o processo pode se iniciar, ou seja, não há prescrição para os casos de racismo. Nesse caso aí, especificamente, até desses jogadores, né, que são os casos mais aparentes, né, devido à notoriedade de cada um deles, eles ali, por exemplo, o clube, o Grêmio, ele foi punido com a sua exclusão, a sua desqualificação na Copa do Brasil, o campeonato estava em disputa, mas, enfim, por exemplo, o Aranha, o goleiro, o Tinga, o jogador, vamos falar dos indivíduos, eles, doutor Irlan, eles podem mover uma ação, como que eles moveriam nesse contexto de que era um grupo grande, ele está falando ali dos torcedores. A partir do momento que houve a individualização de quem praticou a ofensa racial, a injúria racial, então a partir desse momento, o goleiro ou o Tinga, eles fazem uma representação e depois dessa representação eles podem ingressar com uma ação de indenização por danos morais. Ele poderia inclusive inserir o clube nessa ação, porque ele também é responsável, né, por coibir esses atos, e os clubes teriam que demonstrar que tomaram todas as atitudes para evitar que esse ato aconteça.
Muito bem, então nós vamos à próxima pergunta para o senhor. Vamos a ela. Próxima pergunta aqui é: existe uma lei específica sobre esse tema? Sim, existe a Lei 7.716 de 89, que ela é específica contra preconceito racial. E essa lei introduziu o parágrafo 3º no artigo 140 do Código Penal. O artigo 140 do Código Penal diz o seguinte: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. E o parágrafo 3º que foi incluído diz assim: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ou seja, existe especificamente no nosso Código Penal a prática da injúria racial. E essa prática é quando você é ofendido na sua honra subjetiva. É aquele conceito que você tem sobre você mesmo. E as pessoas te desacatam em relação a isso. Então, a partir desse momento, essa lei dá uma garantia de punição desde que é uma ação pública condicionada, ou seja, há necessidade de que a pessoa represente e, a partir daí, sim, o Estado, através dos juízes, dos promotores, vão tomar os meios necessários para punir essa pessoa. Muito bem, muito bem explicado. Agora, a próxima pergunta é essa, na tela. O que é preconceito racial? Então, o preconceito racial, ele não é configurado como crime. Por quê? O preconceito é uma ideia ou uma atitude que eu tenho negativa em relação a determinada pessoa ou grupo racial. É algo que está internamente no meu ser, no meu dia a dia, algo que a cultura muitas vezes nos impõe ou deixa as coisas acontecerem e isso não é levado em conta. E aí eu começo a ter atitudes preconceituosas. Mas dificilmente essas atitudes, pastor, são atitudes que você consegue documentar. Não é? Então, por exemplo, 2 candidatos estão concorrendo a uma vaga. Um candidato negro, outro candidato branco. E a pessoa já tem um preconceito racial em si. E ela prefere o candidato branco, mas não justifica para o candidato negro o motivo. O motivo foi simplesmente que você não foi aprovado. Então não tem como provar, mas houve um preconceito. É algo que está internamente que nós precisamos combater. Uma questão mais subjetiva Muito até, subjetiva. Né? Isso. A próxima pergunta, doutor Irlan, é isso. O que é o crime de racismo? Então, o crime de racismo dificilmente ele se configura. Normalmente nós vamos falar sobre a injúria racial. O crime de racismo é quando você ofende o grupo, a raça. Ou seja, quando você profere determinadas palavras relativas à raça em si e não à subjetividade do indivíduo. Então, quando você fala de maneira geral, de maneira ampla, aí sim você está cometendo o crime de racismo. Quando você fala individualmente para determinada pessoa, aí você está cometendo o crime de injúria racial. Então, em outras palavras, se eu dissesse assim, todos os brancos são fracos. Sim. Então, eu estou cometendo um crime, vamos dizer assim... Teoricamente, você estaria cometendo um crime de racismo, porém... Porque eu estou ofendendo uma raça como um grupo, sim, né? Aí, só que a questão é a seguinte, normalmente essa ofensa, ela é mais forte. Sim, aqui, aqui nós não vamos falar. Mas é isso aí, quando você fala de raça, você comete o crime do racismo. O senhor disse sobre a questão de racismo e injúria racial. Então, Sim. A próxima pergunta é exatamente essa. O que é o crime de injúria racial? Sim, injúria racial se dá quando a pessoa profere algo contra o indivíduo. A subjetividade do indivíduo é o que aconteceu com o Tinga, nós vimos ali na matéria, nós presenciamos também pela televisão, foi o que aconteceu com o Aranha, onde aquela moça, ela proferiu palavras diretamente a ele, o comparando com o animal. Aquilo é injúria racial, que nós vimos, está previsto no artigo 140 do Código Penal e é crime. Muito bem, então para ficar bem claro ao nosso querido telespectador que ama o quadro O Seu Advogado, eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta. Qual a diferença entre racismo
e injúria racial. Sim, então vamos lá. No caso do racismo, como nós vimos, o crime é inafiançável. No caso da injúria racial, o crime é afiançável. No caso do racismo, você está proferindo palavras que denigrem a imagem de uma raça como um todo. No caso da injúria racial, você está atingindo a subjetividade, a individualidade da pessoa e proferindo palavras diretamente a essa pessoa. Então, a grande diferença é essa. Quando você faz algo contra o indivíduo, você está proferindo uma injúria racial. Se por um acaso você está atingindo a sua honra subjetiva, porque também existem situações, pastor, onde a pessoa está acostumada com determinada circunstância e ela não se sente ofendida. Honra subjetiva é isso. Por exemplo, eu te chamo de um apelido e você não se incomoda, você até gosta, porque você está acostumado com isso. O pessoal me chama de jacaré e fica tudo do mesmo jeito. Isso não é injúria racial. Por quê? Porque é algo que você, na sua honra subjetiva, não se sentiu atingido. Então, se você não se sentiu atingido, isso não é injúria. Porém, se você se sente ofendido, aí sim, isso parte para a questão da injúria. E no caso aqui, né, expressões de cunho racista que elas são proferidas contra o grupo é racismo. Se as expressões de cunho racista são proferidas contra o indivíduo, aí é injúria racial. Doutor Irlan, estamos caminhando bem aqui, mas para encerrar o nosso bate-papo, há aquela pergunta que não quer calar, que é a pergunta que vai responder a milhares de telespectadores aí que estão agora ligadinhos no quadro Seu Advogado. A pergunta é exatamente essa. Fui vítima de discriminação racial. O que eu devo fazer? Pois é, pastor. Logo quando o senhor começa a fazer a pergunta, o senhor já deu a resposta. Não se calar. Você precisa documentar isso. Documentar como? Se foi algo proferido e gravado, como nós vimos no caso lá do goleiro Aranha, você tem uma prova de vídeo, já é um documento. Mesmo assim, você precisa fazer o boletim de ocorrência. Se foi algo por escrito, guarde este documento para que você possa utilizar também. Vá a uma delegacia ou faça um boletim de ocorrência. A partir desse momento, você pode ingressar com ações civis de indenização por danos morais e também, se houve algum prejuízo no dia a dia, também você pode solicitar danos materiais. Às vezes a pessoa foi vítima de racismo e por conta daquela dor, daquele sentimento, ela não conseguiu nem trabalhar mais. E ficou um tempo afastado do trabalho, isso gerou prejuízos econômicos, então também ela tem direito a uma indenização por danos materiais. O importante é denuncie. Não se cale. É isso aí, não se cale. E até uma forma até de mudar a cultura, né, doutor? Com certeza, cada um de nós. nós. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente aprende e muitas vezes pelo método punitivo, né? A gente vai aprendendo com o erro dos outros. Sim, não é verdade? Nós vemos o que está acontecendo com essa moça, né? Nós não somos a favor disso, mas a situação que ela está passando, fora a parte criminal, ela está passando na sua vida pessoal uma situação muito difícil, não é? É isso aí, muito bem. Doutor Irlan, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez no nosso De Tudo Um Pouco, sempre nos enriquecendo aqui com as informações da lei, aquilo que nós precisamos para viver assim, com vida tranquila e mansa, como a palavra de Deus nos ensina, orando pelos nossos governantes também.